A mensagem principal do livro de Hebreus pode ser resumida em uma frase: Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, e somente Ele é o mediador perfeito da nova aliança. Mas essa mensagem central do livro de Hebreus, ela se desdobra em temas ainda muito mais profundos e muito mais essenciais. Por exemplo, se dessemos aqui destaques, ou se dividíssemos o livro de Hebreus em etapas, eu diria que a primeira parte falaria sobre a superioridade absoluta de Cristo. Hebreus apresenta Jesus como superior aos profetas, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Depois ele diz que Jesus é superior aos anjos, ainda no capítulo 1 e também no capítulo 2. Hebreus diz que Jesus é superior a Moisés, Hebreus capítulo 3, e depois superior a Josué, Hebreus 4, superior ao sacerdócio levítico, Hebreus capítulo 5 e até o capítulo 7. Depois ele fala na descrição, na separação ou divisão do livro, fala que Jesus é superior à antiga aliança, Hebreus capítulo 8 até o capítulo 10. O livro de Hebreus, ele é um livro muito importante, e se todos entendessem a importância, a veracidade desse livro, não deixaria passar desapercebido sem poder lê-lo. O livro de Hebreus é importante para nós, que somos cristãos, porque ele não apenas apresenta quem é Cristo, mas ele mostra que Cristo, ou Ele, não é apenas mais um no plano de Deus. Ele é o centro, ele é o próprio plano de Deus. Ele é o centro de toda a revelação. Cristo é o tema central do livro de Hebreus. Sem ele, não haveria revelação, sem ele, não haveria absolutamente nada. O livro de Hebreus nos mostra que Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito. O argumento central de Hebreus é que Jesus é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá nos capítulos 5 até o capítulo 7. Melquisedeque foi um rei e sacerdote muito misterioso que aparece, que está registrado lá em Gênesis 14. Melquisedeque não tem genealogia registrada e que prefigura o sacerdócio eterno de Cristo. Aqui está a forma mais direta e precisa sobre quem é Melquisedeque. Primeiro, ele é chamado de rei de Salém, provavelmente Jerusalém. Depois, a Bíblia vai dizer que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, porque chama ele de sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Diz também que Melquisedeque abençoou Abraão após a vitória sobre os reis e recebeu também consecutivamente dízimo de Abraão. Não existe nenhum registro sobre a linhagem de Melquisedeque. Não há nenhuma anotação, nenhum texto que fale de seus pais, pai, mãe, nascimento ou até mesmo a sua morte. O que o autor de Hebreus usa como um símbolo de um sacerdócio eterno. Ele representa um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque vem antes da lei. Ele abençoa Abraão, ele recebe então o dízimo do patriarca. Em resumo, Melquisedeque ele é uma figura histórica e tipológica que aponta diretamente, exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo como o sumo sacerdote eterno, superior e perfeito. Então, Cristo como sumo sacerdote ou como sacerdote perfeito, ele tem a função e ele intercede por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, Hebreus capítulo 4. O seu sacrifício, ele foi um sacrifício único, definitivo e suficiente, Hebreus capítulo 10.
Ao contrário do sacerdócio levítico, que sacrificava continuamente, deveria haver sacrifícios constantes. Agora, Cristo, sacrificou de uma vez por todas. Então, com o surgimento de Cristo, com a vinda do Senhor Jesus, o que acontece? Surge o que nós chamamos de a nova aliança, que é a aliança superior à antiga. E Hebreus, o livro de Hebreus, ele é tão importante porque ele enfatiza isso. Ele diz que a nova aliança, ou a antiga aliança, era sombra das coisas que viriam. Ela era sombra e figura das coisas que, na verdade, estariam para acontecer. A nova aliança, conforme Hebreus capítulo 8 e 10, diz que é a realidade plena. Ou seja, ela traz, ela mostra, ela aponta, ela revela que o sangue de Cristo é melhor do que o sangue de bodes e novilhos. Então tudo isso no livro de Hebreus aponta para ele, para Cristo. Também mostra a questão da perseverança, da fé, como guardá-la, como aqueles cristãos que estavam e eram perseguidos e tentados a voltar ao judaísmo. O autor de Hebreus exorta e diz: não desistam, permaneçam firmes, corram com perseverança, não abandone a congregação. Cristo é suficiente, não há outro caminho. Ele é chamado, o livro de Hebreus, um conclave, um chamamento à maturidade espiritual dos cristãos. Hebreus chama os crentes a sair da estagnação espiritual, a crescer em conhecimento, a avançar para a maturidade. E um dos pontos, entre tantos, mas aqui eu quero falar apenas esse primeiro ponto primordial, ou que vem na sequência que o livro de Hebreus aponta. O livro de Hebreus, ele mostra, como outras coisas que ele vem revelar, que ele vem mostrar, ele mostra a superioridade de Cristo sobre os anjos. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, dos versos 4, depois capítulo 2, versos 18 em diante. Isso nos mostra que o livro de Hebreus, ele traz uma autoria pastoral, ele traz um ensinamento didático. O autor de Hebreus, após apresentar a revelação suprema de Deus no Filho, ele inicia uma exposição majestal, uma exposição majestosa que demonstra que Cristo é infinitamente superior aos anjos. Esse tema, ele era vital para o público original da época, judeus recém-convertidos, cristãos, que ainda reverenciavam profundamente a figura angelical, visto que os anjos estavam profundamente relacionados à entrega da lei, ao ministério de Deus no Antigo Testamento e ao imaginário do religioso judaico. Sendo assim, provar que Cristo é superior aos anjos era afirmar que o cristianismo não é uma ruptura com o judaísmo, mas o seu cumprimento total, o seu cumprimento máximo. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 4, ele traz uma posição de Cristo acima, elevado aos anjos. Ele diz assim, olha: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo não é simplesmente melhor que os anjos, ele é infinitamente mais excelente. E aqui nós temos um termo, uma palavra grega que é kreiton, que significa literalmente superior, mais excelente. É uma palavra-chave encontrada em Hebreus e aparece pelo menos 13 vezes nesse livro. O autor inicia declarando que Cristo herdou um nome mais excelente. Esse nome é Filho. Esse nome é título exclusivo e eterno, jamais aplicado aos anjos no mesmo sentido e em momento algum.
Hebreus capítulo 1, ainda no capítulo 1, a partir do verso 5 em diante, nos traz 7 provas escriturísticas registradas da superioridade do Filho. O autor cita pelo menos 7 textos do Antigo Testamento para demonstrar de forma irrefutável que Cristo ocupa uma posição que nenhum anjo jamais ocupou. O Filho, ele é o único que fora gerado. Salmos capítulo 2, verso 7 diz assim, olha, fazendo comparação com o livro de Hebreus. Ele diz, tu és meu filho, hoje e eu hoje te gerei. Nenhum anjo é chamado de filho em sentido ontológico, como Cristo. Cristo possui o que nós chamamos de filiação eterna. Não foi adotivo. Cristo não é e jamais, em aspecto algum, um filho adotivo. O filho, ele é agora o objeto da adoração angelical. O papel é invertido quando alguns meio que adoravam, elevavam, colocavam num patamar de adoração os anjos, agora é invertido por causa dessa consciência, dessa verdade que o livro de Hebreus apresenta como Cristo sendo acima, elevado, muito maior, infinitamente mais, né? Deuteronômio capítulo 32, verso 43 diz assim, adorem-no todos os anjos de Deus. Olha que lindo a comparação que Hebreus aponta para Cristo, o Filho de Deus. O fato de os anjos prestarem culto a Cristo prova a sua divindade, pois os anjos só adoram a Deus. O Filho é Deus e Rei eterno. O salmista disse no Salmo 45, versos 6 e 7, assim, ó, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aqui o Pai chama o Filho de Deus, confirmando a sua divindade e seu reinado sem fim. O Filho é o Criador imutável também. Os anjos são criaturas, Cristo é o Criador. Os céus envelhecem, Cristo não, ele permanece o mesmo, imutável, imutabilidade eterna e divina. O Filho está entronizado à direita do Pai. Nenhum anjo recebeu tal posição como o Filho. O convite agora é de assenta-te à minha direita. Isso revela a autoridade absoluta de Jesus. Os anjos são espíritos ministradores, a Bíblia diz isso. Eles servem aos que hão de herdar a salvação. Agora, Cristo não. Cristo, ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos anjos e os anjos são os servos. O autor de Hebreus cria aqui agora um contraste constante. Ele diz que Cristo reina e os anjos o servem, o adoram. Cristo é adorado, os anjos adoram a Cristo. Cristo é eterno, os anjos são criados, são criaturas. Hebreus capítulo 2, ele traz uma advertência. Ele fala do perigo de negligenciar tão grande salvação depois de provar a superioridade de quem é Cristo. O autor faz a primeira de 5 advertências no livro de Hebreus. Ele usa o argumento, e o argumento é simples, porém poderoso. Ele diz que a lei dada por anjos era obrigatória. Se a lei foi firme, quanto mais a palavra do Filho. Observe essa diferença que é importante. Negligenciar o evangelho é cometer apostasia espiritual. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, diz a palavra de Deus. Aqui então surge um dos temas centrais da teologia encontrada no livro de Hebreus, a teologia da perseverança. O autor destaca também que a mensagem do evangelho ela foi anunciada, propagada pelo próprio Senhor, confirmada por aqueles que a ouviram e autenticada por sinais, prodígios e dons do Espírito Santo. É uma linguagem profundamente eclesiástica e
pentecostal, avivalista. Hebreus capítulo 2, versos 5 e 9 fala da humilhação voluntária de Cristo e a sua exaltação final. O autor cita os Salmos de número 8 para corroborar, para mostrar que o mundo vindouro, a era messiânica, não está sujeita aos anjos. Porque se o Cristo não viesse e se revelasse assim na literatura, na linguagem, na explanação de Hebreus, talvez até hoje eles teriam esse entendimento. Mas o livro vem mostrar que os anjos estão sujeitos ao Filho, o Filho do homem. E aqui o argumento muda um pouco, porque diz que Cristo é superior aos anjos, não apenas em sua divindade, mas também em sua humanidade glorificada. Há quem acredite que Cristo, mesmo sendo homem, ele ainda assim se tornaria ou estava na esfera inferior, mas ele continua o mesmo. O texto diz que fizeste-o um pouco menor do que os anjos. E essa menoridade, ela não é ontológica, mas ela é funcional. Cristo se fez homem, assumiu um corpo, experimentou a morte. Por isso o texto diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. A humilhação veio primeiro, a exaltação veio logo em seguida. Hebreus capítulo 2, verso 10 diz que Cristo, o autor, ele é o autor da salvação que conduz muitos filhos à glória de Deus. A expressão aqui, autor, é archegos, que significa príncipe, que significa fundador, iniciador, capitão, chefe. Cristo é o capitão que vai à frente, abrindo o caminho e conduzindo seus irmãos, seus filhos, os seus servos, aqueles que o adoram, à glória de Deus. Ele chama os salvos de irmãos, por isso ele vem revelando a união, a proximidade, a identificação. Deus Pai está formando uma família eterna em Cristo, e Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus ainda continua dizendo que a vitória de Cristo sobre a morte e a libertação da humanidade está circunscrita ao ato sacrificial de Jesus. E aqui está um dos textos mais poderosos de toda a teologia, de toda a disciplina cristológica ou da cristologia bíblica. Ele diz que ele destruiu o poder do diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que a palavra, o verbo, Jesus, ele destruiu. A palavra aqui destruir é cartargel, que significa anular, tornar inoperante. Ou seja, o diabo não é destruído ontologicamente, mas a sua força, a sua autoridade, o seu poder sobre a morte, ela é anulada pela obra de Cristo. Ele libertou os que viviam sujeitos à escravidão do medo da morte e do pecado. Medo da morte, medo da escravidão espiritual, porque Cristo veio para quebrar esse jugo. Ele se fez semelhante aos irmãos. Capítulo 2, verso 17 de Hebreus diz isso. E aqui está a encarnação real. Cristo não apenas assumiu a natureza angelical, tomou acima a posição dos anjos, mas também a natureza humana. Ele se tornou sumo sacerdote misericordioso e fiel. Esse verso prepara para o grande tema dos capítulos que estão por vir do livro de Hebreus. Por quê? Porque ele socorre os que estão sendo tentados. E a palavra aqui, socorrer, é boetel, que é correr para ajudar imediatamente. Cristo não apenas venceu, ele ajuda agora, ainda, diariamente, todos os dias, constantemente, os que passam por tentações e por tribulações. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para você, que a superioridade de Cristo, ela é sobre os anjos porque revela a sua divindade plena. A superioridade de Cristo, ela é infinitamente mais, porque também nela você vai ver sendo revelado a humanidade real de Cristo, quem Cristo foi realmente quando ainda em forma humana. Revela a sua autoridade universal
e a sua obra redentora perfeita. E se não bastasse, a sua intercessão contínua. Revela também a sua capacidade real de socorrer os que têm necessidade. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. O autor de Hebreus deixa bem claro que servir anjos, reverenciá-los, ou até mesmo criar doutrinas excessivas sobre eles, é diminuir a glória de Cristo. Nos céus, os anjos o adoram. Na terra, os salvos o seguem. E no porvir, ele reinará para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Shehi Elehayom Tov. Nitre Shavuah Haba. Lehitraot. Shelohim Variotah. Shalom Uvraha.